Olá a todos! Hoje eu vou fazer a live de segunda-feira, falando um pouquinho sobre aquela temática que nós conversamos na sexta, porque é um tema que é bastante importante para que a gente não perca essa discussão, porque realmente vale a pena trazer isso à tona para vocês refletirem também e comentarem aqui o ponto de vista de vocês. Então, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com seus colegas, como a gente faz no início de todos os vídeos. E não esqueçam também de ativar o sininho para as notificações dos próximos conteúdos e também, obviamente, se vocês gostaram, vocês vão curtir, se vocês não gostaram, vocês descurtem, mas só que vocês expliquem aí embaixo por que que vocês não gostaram, por algum motivo, tá bom? Porque depois a gente pode ter aí uma conversa abertamente para a gente poder discutir aí o que que está acontecendo e para eu poder me defender também. Mas então, vamos começar com o conteúdo de hoje. O tema vai ser relacionado a problemas que podem acontecer durante um evento e como lidar com eles, especialmente em momentos que esse evento acontece ao vivo, a cores ali, sem você conseguir fazer muita coisa em relação a isso, né? Como que você reage naquele momento? Bom, o que que acontece? A primeira coisa que eu posso dizer a vocês é o a interpretação, ela já é um um ofício, ela já é um ofício, né, bastante tenso. Nós passamos por diversas emoções e muitas vezes a nossa maior dificuldade é lidar com esse turbilhão de emoções que passa por nós e ainda conseguir passar uma mensagem coerente e com nexo para quem está escutando, né. Então, já para começo de conversa, eu gostaria de trazer aqui um teórico que explicou isso muito bem e que foi exatamente desse tema que foi a aula da turma do Interpreters Academy essa semana, Teoria dos Esforços, do Daniel Gil. O Daniel Gil, ele explica matematicamente quais são cada um dos esforços envolvidos em cada tipo de interpretação. Desde a tradução à prima vista, que é a passagem do texto para a oratória, o discurso oral, quanto pelas outras categorias, a consecutiva sem notas, a consecutiva com notas, a interpretação simultânea. E nessa categoria da interpretação simultânea, existem várias subcategorias dependendo da área de trabalho que você for atuar. E um estresse muito grande de muitos intérpretes é fazer aquele evento ali para um público muito grande, que consiga ali, de alguma forma, ouvir o áudio original e ficar te julgando. Então isso aí é um dos maiores estresses, um dos maiores as maiores dificuldades que nós enfrentamos, além dos esforços cognitivos que estão mencionados nessa teoria e nesse modelo dos esforços, que vale a pena checar. Então, o que que acontece nessa situação em que você tem um público muito grande que está ali avaliando a sua performance? Bom, primeiramente, existem vários quesitos da profissão que não são conhecidos por todos e pela maioria das pessoas que não são da área podem parecer estranhos, por exemplo. Primeira coisa que eu vou falar aqui é uma coisa que eu ainda não falei lá nos meus stories, quando eu mencionei o assunto polêmico que estava acontecendo aí com as intérpretes, os intérpretes também dessa situação toda que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. O que que acontece? Muitas pessoas pegaram pesado em relação a algumas das interpretações que foram feitas. E eu posso dizer de cara que tem um incômodo da plateia em relação ao gênero da da pales do das intérpretes, por exemplo. Por que que eu falo isso? Porque tem muitos clientes que chegam e pedem, por exemplo, se existe alguma possibilidade da interpretação ser feita
quando for homem, ser interpretada por um homem, e quando for mulher, ser interpretada pela mulher. Então, uma dupla, que seja um casal, para poder cada um assumir o papel de um dos gêneros. Qual que é o problema disso? Se algum desses dois, tanto ou o palestrante ou o entrevistado, falarem mais do que o outro, um dos intérpretes vai ficar sobrecarregado. Então, nós não trabalhamos dessa forma. Nós evitamos esse tipo de situação para não sobrecarregar um dos colegas, porque a gente trabalha por tempo de de interpretação, ou seja, pode ser ali uma troca de 15 em 15 minutos, uma troca de 20 em 20 minutos, uma troca de 10 em 10 minutos, dependendo da complexidade, da velocidade dos palestrantes. E ainda tem isso, pode ser que uma dessas pessoas, de cada um dos gêneros, fale mais rápido do que a outra, então além da pessoa estar sobrecarregada em fazer mais tempo, ainda pode pegar o palestrante que fala mais rápido, que tem mais dificuldades, linguísticas, cognitivas, enfim, várias coisas envolvidas, e por isso nós trabalhamos por tempo, e sem fazer essa distinção de que a intérprete mulher vai interpretar uma mulher, o intérprete homem vai interpretar um homem, a gente faz os 2. Então, já começa por aí. O Putin é um homem e a jornalista é uma mulher, beleza, até aí tudo bem. Mas as pessoas que estavam fazendo a interpretação faziam a mesma pessoa, fazia as 2 partes do início ao fim, porque algumas emissoras de TV contratam por um período de tempo muito curto que não é necessário ter uma dupla, por exemplo. O ideal é que sempre tenha dupla em qualquer período de tempo, mas existe uma prática no mercado de que até 1 hora de evento, o intérprete consiga dar conta do recado sozinho. Então, essa pessoa já fez do início ao fim, sem nenhum descanso, e vários teóricos, mesmo sendo em apenas 1 minuto, 1 hora, dizem que a performance do intérprete decai depois de uns 20 minutos. Por isso que o 20 minutos é um número aí que é muito utilizado. Esse 20 minutos é um tempo que muitos intérpretes usam para fazer a troca entre eles, porque existem vários teóricos da APIC e da AIC que falam sobre esse tempo ótimo aí cognitivo para fazer a troca da interpretação. Então, o fato da pessoa já estar pressionada por fazer uma interpretação na TV e já ter esse estresse adicional, já afetar a sua performance natural de cabine, que seria uma situação mais ideal, com um período de tempo de troca entre os intérpretes, então ela já tá no seu limite de estresse, com um som que está chegando, que já eu vou falar que são alguns dos problemas que podem acontecer aí, e outras coisas que estão acontecendo e que estão determinando ali a a sua entrega final, que avaliada por algumas pessoas pode ser razoável e avaliada por outras pessoas pode ser muito criticada. Então, o intérprete ele está ciente da sua performance quando ele está fazendo a interpretação. Então não deixem de achar em algum momento que o intérprete não tem noção do que ele está falando. Quando o intérprete é treinado por uma formação de intérprete específica para isso, ele aprende isso, ele aprende a não só ouvir falar ao mesmo tempo, mas também a raciocinar em cima da sua entrega. Então, não é uma coisa aleatória que a pessoa está falando errado porque ela quer. Muitas vezes pode passar despercebido justamente por essa questão do estresse, palavras que seriam normais, por exemplo, anexar, e a pessoa falar anexiar, incluir ali um i no meio da da palavra, porque nem percebe que fez isso, só depois que ouve a gravação fala: "Nossa, eu falei isso aqui, nem acredito que eu falei isso". Por isso que existe, inclusive, agora, antes de eu falar o que que é, já dá uma curtida aí se você está gostando até aqui,
Não esqueça de compartilhar com os colegas e com os amigos que têm interesse na área da interpretação. Não esqueçam também de ativar a notificação aí, o sininho, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, interagir comigo para depois eu ver o que que vocês acharam desse assunto. Então vamos voltando. Por que então que o intérprete precisa se gravar, né? E o que que qual que é a prática que a gente faz para conseguir se aperfeiçoar ao longo do tempo, com as pequenas falhas que a gente vai identificando e que a gente precisa melhorar? Bom, com a prática deliberada, que é uma prática que foi criada, esse nome prática deliberada foi cunhada aí há um tempo atrás para fazer o seguinte, para a pessoa fazer uma objetivar a melhoria de uma falha que ela precisa resolver. E ela faz uma prática apontando especificamente para aquilo que ela tem que melhorar e pede o feedback alheio ou pode apenas ouvir a gravação e fazer um auto-feedback para ver se ela conseguiu atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, se a pessoa percebe que ela inclui letras no meio da palavra, ela vai ficar atenta em relação a isso durante a sua interpretação, naquela prática deliberada específica para resolver esse assunto, e ao final da prática deliberada, ela vai saber se ela prestou atenção naquilo, se em algum momento ela esqueceu que ela estava praticando aquilo e seguiu o barco e colocou incluiu várias letras no meio de várias palavras, e aí ao se ouvir ela percebe que ela ainda tem muito que melhorar nesse aspecto, ou, por exemplo, a pessoa gagueja muito no meio das palavras e no meio das orações, e ela não quer gaguejar, então ela foca naquele gaguejo, naquela gagueira, do início ao fim, se gravando, ela vai descobrindo se ela resolveu aquilo ou não, se ela tá melhor naquilo ou não. E por que que a prática deliberada tem que ser pontual em um aspecto que a pessoa quer melhorar? Porque se a pessoa focar em todos os problemas que ela tem, ela não vai resolver nenhum dos problemas, né? Porque quando a gente foca em tudo, a gente acaba não focando em nada. E por isso que eu criei esse adendo ao curso de interpretação com os meus alunos, para que eles também tivessem contato com a prática deliberada, para que eles saíssem do curso e também tivessem esse acesso ilimitado a um grupo, uma comunidade de alunos e ex-alunos de prática deliberada da consecutiva, da simultânea, para ficar aí melhorando cada um dos aspectos que precisam ser melhorados na sua performance. E também para fazer um estágio público, né, que qualquer pessoa pode participar e aí eles sentem aquela adrenalina, aquela situação como se fosse um evento real e que faz com que elas passem pela prova aí de fazer uma interpretação ao vivo e a cores. O que já ajuda bastante para se eles um dia trabalhassem, por exemplo, na TV, que é a situação que a gente está trazendo à tona aqui nessa live, eles não tivessem tanto problema assim, porque eles já passaram por várias situações, sendo escutado por muitas pessoas diferentes e que não os conhecem e que podem ali dar um feedback ao final, abertamente. Então isso aí pode trazer um estresse adicional à prática deles. Então, pronto. Falamos sobre essa questão aí da prática deliberada e agora eu vou voltar para a questão do som. O que que acontece? Na TV, eu fiz uma interpretação para o SBT e para mim a situação foi a seguinte, eu já vi outros colegas relatarem a mesma coisa. Não existe na TV, assim, até existem sim alguns casos, mas são mais raros, mas na maior parte das vezes eles separam uma sala para nós, colocam uma mesinha com um microfone de mesa, colocam um fone de ouvido para a gente escutar o som do áudio que está chegando internacional, para a gente fazer a interpretação direto naquele microfone que vai para o ar. E lá na cabine de som, na sala de som do jornal, eles vão fazendo ali o ajuste do que vai sair na TV, do que vai ficar, omitido, né. Então, assim,
E isso tudo é controlado pelo pessoal da cabine lá, da parte de som, os jornalistas, os redatores que estão numa sala de vidro separada de onde está o apresentador e o intérprete. No meu caso, na minha vez foi assim, às vezes pode separar também o apresentador do intérprete, mas muitas vezes eles ficam na mesma sala, porque eles não vão falar ao mesmo tempo de qualquer forma. Então, que acontece? Quando eu fiz esse meu trabalho, o jornalista que estava comigo lá no dia, o apresentador, foi toda a equipe foi muito solícita, me ajudou a se familiarizar com o ambiente. Eu cheguei mais cedo também, conversei com eles, perguntei como seria, fiquei com medo também de saber se meu som estava saindo com clareza, como que estava também para receber o áudio. Eles também perguntaram se eu estava recebendo bem, se estava bom o som. Mas na hora do vamos ver sempre é diferente do teste. O teste pode sair mil maravilhas e depois que começa a gravação ao vivo e eles falam: "Tá ao vivo, tá todo mundo aí, tá todo mundo ouvindo", tudo pode acontecer. Então, uma das coisas que aconteceram e comigo e que foi uma coisa que foi criticada em algumas dessas interpretações que foram feitas e que eu fiquei analisando, tanto que é cruel, né, a pessoa não sabe o que está acontecendo e sai julgando as intérpretes, coitadas. Mas o que aconteceu lá e o que aconteceu comigo foi o seguinte: na hora que foi a fala do Bolsonaro, nosso presidente, ao invés de chegar o som em português para mim, chegou em inglês. Então, nessa hora do Bolsonaro, na verdade, estava programado de eu ficar em silêncio, porque eu não ia ter que interpretar para o canal SBT, porque o Bolsonaro fala português, não teria por que eu interpretar ele em português, né. O que que aconteceu? Chegou o áudio original, o áudio traduzido, da cabine de inglês. Então, eu tive que interpretar uma interpretação. Eu interpretei o inglês traduzido do português para o português de volta. Então, assim, eu tive que fazer um retorno para o português com perda. Lógico que tem perda, porque na interpretação nós fazemos resumos, mas não são resumos, assim, da mesma forma que a gente faz na escola. Eh é um resumo com as ideias principais que vão fazer mais sentido para aquela plateia, não perdendo nenhum conteúdo. São todas as ideias que foram passadas na língua original, apenas ditas e parafraseadas para que o público-alvo entenda aquele assunto de uma forma culturalmente mais fácil para a compreensão de todos. Enfim, é uma forma de facilitar esse entendimento pelo público. Mas, não é literal, não é palavra por palavra, essa que é a questão. As pessoas acham que, assim, a interpretação vai ser todas as palavras que são ditas têm que ser traduzidas. Não, muito pelo contrário, a gente precisa absorver o conteúdo, entender quais são as ideias, teoria do sentido, né, pegar as unidades de sentido e passá-las para a língua alvo mastigadas, né. A tradução escrita também tem a mesma lógica, a gente não vai ser um papagaio falando todas as palavras que estão chegando, até porque não fazem sentido, não tem nexo na língua de chegada. Fica tudo confuso, fica um inglês aportuguesado, fica um português inglesado, fica super estranho e sem sentido, sem nenhuma equivalência, né. Então, isso é algo que aconteceu na minha vez, e aconteceu com elas também, mas no caso delas foi o seguinte: elas tiveram que fazer do inglês para o português, mas elas não tinham a opção de ouvir o original, porque elas não falavam o russo. Então elas fizeram a interpretação da interpretação, então sempre a interpretação que era vinda da CNN Internacional, por exemplo, ou da Globo News Internacional, que poderia vir, por exemplo, e que pegava aquele áudio original, traduzia para o inglês, pegava o russo, passava para o inglês, e do inglês elas passavam para o português ali.
Então, nisso de passar do idioma traduzido e fazer mais uma tradução, tem uma segunda perda, porque, querendo ou não, você não está ouvindo na velocidade a entrega que é feita do idioma original para ser interpretado, tem uma distância, não é ao mesmo tempo que o cara está falando, que o intérprete está falando antes dele falar. Eu não sei se isso fica claro para vocês, olha só, o o orador, o palestrante está falando. Se o intérprete falasse as mesmas ideias que ele está falando ao mesmo tempo que ele estava falando, isso significaria que ele é um adivinha, que ele sabe exatamente o que o cara vai falar antes dele falar. Então, primeiro ele tem que ouvir uma oração com introdução, meio e fim, para poder fazer sentido e passar a mensagem. Enquanto ele está passando a mensagem, ele já tem que ouvir a próxima. E ele sempre fica com uma distância ali de uma ou 2 orações ali para poder fazer a interpretação. E essa distância se chama decalagem ou defasagem ou EVS, que é Ear Voice Spam. Então essas nomenclaturas significam a mesma coisa, é a distância entre o original e a interpretação, que precisa existir para existir interpretação, não tem como. A gente precisa primeiro escutar, fazer sentido daquilo ali para poder passar para o outro idioma. Então, essa é a distância aí de tempo para você conseguir fazer a interpretação. Então, como a interpretação do russo para o inglês já tem uma defasagem, e pegar do inglês para o português significa fazer relay. E relay eu até falei em outro vídeo o que que era, quando existem várias cabines ao mesmo tempo. Essa língua que a gente pega da cabine, ao invés de pegar a língua do orador original, é o relay. Então elas tiveram que fazer relay durante toda a entrevista, durante toda a intervenção do Putin. E querendo ou não, o relay ele tem perdas, porque já é um parafraseamento do original, e aí mais um parafraseamento pode ter perdas aí no meio do caminho. Então, é complicado fazer essa análise de que a interpretação que vem do relay é boa ou é ruim nessas circunstâncias de áudio baixo ou áudio chegando com atraso, áudio com ruído e a pressão psicológica de estar falando sobre guerra, que é uma situação super tensa, atual, e que todo mundo está chocado depois de passar por todo esse tempo fechado em casa, ainda ter que passar por uma guerra, é realmente assim, é uma situação super estressante em si. Então, assim, já adiciona mais uma camada de estresse para a pessoa que está querendo passar a mensagem para um público que não entende aquele idioma. Então, aqui eu gostaria de enfatizar uma coisa que é muito, muito, muito importante, e é a parte mais importante, inclusive, da live. As pessoas que ali criticam nos comentários provavelmente são pessoas que ou já têm algum nível do idioma inglês, por exemplo, ou sabem um pouco de russo. Por quê? Porque se as pessoas que estavam escutando fossem realmente assim 100% pessoas que não entendem o idioma estrangeiro, elas estariam satisfeitas com o que elas estão escutando, porque para elas é uma honra, a maior parte das vezes, a maioria das vezes, são pessoas que não têm outra opção de assistir aquele conteúdo ao vivo. Se não houver a interpretação simultânea naquele momento, elas vão ter que assistir depois ou por legenda, ou lido em jornal, ou de outra forma, por outras vias, porque elas não conseguem acompanhar no original. Então, a gente faz o nosso trabalho para essas pessoas, para as pessoas que não podem ter acesso ao original de forma alguma e que dependem 100% de nós para
e para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor para elas, e a gente quer passar a mensagem da melhor forma para elas. Então, pela estafa do momento, pela questão da pressão e por ter todas essas críticas acontecendo, que eu não sei se ela estava lendo em tempo real o que estava acontecendo, se estavam falando ou não. O fato é uma situação muito difícil de julgar como: "Ai, nossa, são intérpretes que nunca deveriam mais ser chamados", gente, não é essa a questão é: para que assistir traduzidos e e estar num canal que você vai ter uma interpretação para o português, se você já entende aquele outro idioma e você não depende da tradução. Muitas vezes pode ser por você já se sentir muito mais confortável com o seu idioma materno, mas muitas vezes as pessoas entram no vídeo só para criticar mesmo. Então, e eu vi também comentários, assim, de pessoas que nem tinham assistido ao vivo, mas que estavam lá para apoiar a crítica. Gente, é muito triste isso, eu acho muito triste que haja essa mentalidade, assim, de derrubar o outro para se sentir melhor, ou fazer o outro se sentir um lixo, como se ele não soubesse o tanto que ele cometeu equívocos naquele momento, e não é a pior situação do mundo, é uma coisa que, a gente tem dias melhores e dias piores, e eu não estou aqui justificando os erros e falando que, realmente não aconteceu nada de errado. Tá, aconteceu algumas perdas ali, mas eu queria que vocês entendessem um contexto como um todo, com todas essas situações de receber o áudio já traduzido, ter que traduzir, dar tradução, né, pegar a interpretação do inglês e passar para o português, fazer o relay, ter toda essa pressão psicológica, gente lá ao vivo, fora da cabine, numa sala à parte que não é isolada acusticamente, você ouvindo com fones que são mais precários. É muita, muita, muita coisa para poder exigir perfeição. Somos humanos, erramos, mas, o mínimo de respeito pela profissão dos outros, né. Então não é necessário ter essa guerra contra um profissional que está ali tentando fazer uma ponte da comunicação para melhorar o entendimento de públicos que não estão incluídos aí, nesse momento aí de assistir um palestrante, um orador, qualquer coisa que esteja acontecendo ao vivo em outro idioma. A gente ajuda essas pessoas que precisam 100% do nosso trabalho, e é a elas que eu dedico esse vídeo, para falar que nós queremos ajudá-los a entender tudo o que está sendo dito, em tempo real por outras pessoas, por outras culturas, em outros idiomas, da melhor forma possível. Então, assim, um momento de silêncio para e também de honra, aplausos para esses guerreiros da comunicação, mais uma vez, porque eles fizeram o melhor. E se qualquer um pegar para entrar numa cabine e fazer uma interpretação sem preparo pela primeira vez, tenho certeza que essa opinião vai mudar, porque vai ver o tanto que é difícil você se preparar para conseguir fazer esse trabalho nessas circunstâncias. Imagina sem essas assim, sem essas circunstâncias já é difícil. Com essas circunstâncias, então, é bem complicado mesmo. Então, para terminar aí com um espírito elevado, de um pouco mais, né, high note, eu acho que seria interessante aqui que vocês comentassem para mim o que que vocês acharam de positivo, se vocês conseguiram ver coisas positivas também nessas interpretações, porque eu vi várias, e depois eu vou comentar na quarta-feira, na live de perguntas e respostas, o que eu achei de positivo. Tiveram várias coisas legais que eu observei nessas falas, tá.
Então, se vocês assistiram aí interpretações feitas por diversos canais de intérpretes como esses renomados que fizeram um ótimo trabalho nesse momento tão complicado. Eu realmente gostaria de tirar esse momento aqui para agradecê-los por seu trabalho e para dizer realmente que eu não conseguiria fazer nada igual e nem tão bom quanto. Então, parabéns para eles por esse momento aí de conseguir, ou passar o máximo que eles conseguiram aí de mensagem. Então, se vocês puderem compartilhar essa live com todos os seus amigos, com todo mundo, e falar aí para mim o que que vocês acharam desse tema novamente, seria muito bom para eu poder dar cada vez mais para vocês e a gente ter essa troca gostosa mútua de entender um pouquinho mais da profissão a cada encontro, tá bom? Então, um ótimo restinho de carnaval para vocês, porque essa live está sendo postada hoje na segunda-feira de carnaval, eu gravei na sexta. E vocês tenham aí um restinho de carnaval muito bom, e nos vemos na quarta na live de perguntas e respostas. Até mais. Tchauzinho.